Gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia e a mantivesse junto contigo, porque nós vamos ler alguns textos e eu quero que você aprenda junto comigo. A primeira carta que nós vamos ler é a Epístola aos Efésios, capítulo 6. Epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 1 em diante. Diz assim, a partir do primeiro verso: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre esta terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Pode se assentar. A explicação que eu quero trazer para vocês nessa noite não é trazer algum tipo de dureza ao coração, trazer algum tipo de situação em que possa mexer com algumas lembranças ou mágoas ou situações. Não, eu quero trazer ao ensinamento de filhos, como tem que sê-los, e como os pais têm que ser com os seus filhos. Então, na verdade, eu gostaria de mostrar a você, através da Bíblia, essa questão. E, historicamente, há algumas coisas que nós precisamos entender. Vocês não vão ficar por aqui? Fiquem aqui pertinho, que aí eu consigo olhar para todos. Esse contexto histórico começa, né, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Essa carta, ela está numa vigência do Império Romano. Essa carta está no momento em que o Império Romano ele declara que nós temos que viver o Pater Potestas. E o que quer dizer o Pater Potestas? O Pater Potestas é a declaração que o pai, poderia fazer qualquer coisa com o filho. Olhe bem isso. O pai podia fazer qualquer coisa, ele tinha o direito absoluto sobre o filho. Ele podia casar o filho, ele podia divorciar o filho, ele podia escravizar o filho, ele podia vender o filho, ele podia rejeitar o filho, ele podia prendê-lo, ele podia até matá-lo. E não seria julgado por nada, porque isso era uma questão na qual era já determinada pelo Império Romano, essa questão do Pater Potestas. Então, quando nós olhamos para essa questão da sociedade, nós vamos ver a importância do pai dentro da sociedade. Mas aí vem a década de 60, e vem o movimento hippie. O movimento hippie, ele traz um outro extremo. Ele traz o extremo de que há uma explosão de revolta a qualquer tipo de instituição, principalmente as instituições de autoridades. E, invariavelmente, a primeira autoridade que nós temos na nossa vida são quem? Os nossos pais. E aí, essa autoridade, ela é discutida e passa a haver, então, uma revolta contra essa instituição, os pais. Não só pai, mas mãe também. E esse movimento ele vai tomando uma forma no qual traz algo prejudicial para a sociedade. Faz com que os pais percam a referência. Você vê que até agora eu não falei nada da Bíblia. Só estou falando da história na qual nós estamos vivendo. Na história na qual nós estamos passando. E aí, quando nós olhamos para isso, nós temos que considerar uma coisa. Se nós somos cristãos, o nosso cristianismo, ele tem que ter o poder de fazer uma mudança na nossa vida. O poder de mudar o relacionamento dentro da família. Se o cristianismo não consegue fazer a mudança do relacionamento dentro da família, ele está falido na nossa vida.
ele está falido nas atitudes, ele está falido nos processamentos que nós devemos ter dentro da nossa casa, como posicionamento, como regra, como disciplina. E aí eu peguei uma frase de Gandhi, Mahatma Gandhi, que era uma pessoa de uma sociedade difícil, hinduísta, na Índia, que, por incrível que pareça, todas as religiões, confucionismo, espiritismo, seja ela qual for, elas prezam pela questão da paternidade, elas prezam pela questão da autoridade. E Gandhi diz o seguinte: você é do tipo que me entoa canções, mas não obedece os meus ensinamentos. O que quer dizer isso? Que os filhos muitas vezes nos encantam, mas não obedecem. Muitas vezes fazem coisas aos bons olhos, mas na intenção não é aquilo que é real. Então eu queria tratar com vocês então o que o apóstolo Paulo fala. Deixe sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeira coisa que nós precisamos entender que a natureza nossa é essa: os pais primeiro, depois os filhos. Essa é a natureza da vida. Se você for ir para o reino animal, como é que os pais tratam os filhotes? Já viram? Você já viu o leão, a história do leão? Como é que os leões tratam os filhotes? Eles tratam com disciplina, com autoridade. O leãozinho sabe quem é o pai, não é? O leãozinho sabe. E é interessante que o leão fica lá cuidando dos filhos quando a leoa sai para caçar e trazer comida. Toda a sociedade, seja ela nossa ou animal, tem essa questão da natureza. E a natureza é essa: nós somos pais, criadores dos nossos filhos, ou dos nossos filhotes no reino animal. E aí quando a gente olha para isso, que é uma lei da própria natureza, isso é um comportamento da sociedade. É um comportamento que nós precisamos entender, que a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. E olha o que Romanos diz no capítulo 1, abra comigo, Romanos, capítulo 1, versos de 28 a 30. Diz assim, Romanos 1, versos de 28 a 30. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Todos os que são desobedientes ao pai e à mãe passam invariavelmente por essas questões que o apóstolo Paulo fala em Romanos. É lei da natureza. Nós temos os nossos pais e nós, como filhos, precisamos andar debaixo dessa obediência. Quando nós não temos a obediência aos nossos pais, a sociedade passa por uma decadência moral. Olha como está a nossa sociedade hoje. Há uma decadência? Sim ou não? Como é que a gente vê os filhos tratando os pais hoje? Por quê? Porque não entendem essa questão de serem obedientes. Obediente aos pais. Quem não é obediente ao pai, ele é cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, engano, malignidade, murmurador, detrator, aborrecedor de Deus, injuriador, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Acaba a moral da sociedade.
E aí a sociedade ela fica deturpada, ela fica sem referência, ela fica sem estar dentro daquilo que seria bom. Estar nessa questão de obediência ao pai e à mãe é uma lei. Se a gente for lá em Êxodo capítulo 20, lá no comecinho da Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, para que o Senhor, nos seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Um dos mandamentos da lei é honra teu pai e tua mãe. Olha que interessante, ele diz aqui, obedeça teu pai e tua mãe? Não, ele diz o quê? Honra. E aí se a gente parar para pensar, então, o que Deus está querendo dizer que honrar é maior e melhor que obedecer. Por quê? Porque honrar pai e mãe quer dizer que você precisa ter respeito por ele, amor por ele e obediência por ele. Honrar pai e mãe traz a você benefícios. Honrar pai e mãe traz para você situações de longevidade. Traz para você situações nas quais faz com que você possa viver de uma forma diferenciada. E aí se a gente olhar lá em Romanos, lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 2, no verso 3, ele confirma de novo o que a lei fala. Ele fala, honra teu pai, que é o primeiro mandamento com promessa. A primeira lei com promessa é honra teu pai e tua mãe. Respeite e cuide pelos seus pais. Tenha cuidado para com os seus pais. E aí a gente olha que os filhos hoje, eles precisam entender que no verso 1, quando o apóstolo Paulo fala, sede obedientes vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ele quer dizer o seguinte, que nós precisamos aprender esta referência de sermos justificados pela fé, sim, mas entendemos que Deus, na sua natureza, Ele é justo. Justo. Você quer ter a justiça de Deus na sua vida, filho? Honra teu pai e tua mãe, porque a promessa da justiça de Deus será sobre a tua vida. Em Colossenses capítulo 3, verso 20, está lá sendo dito o seguinte, olha, obedeça aos seus pais em tudo. Obedeçam seus pais em tudo. Em tudo. Obedeça seus pais em tudo. Está escrito na Bíblia. Mas aí vem o apóstolo Paulo, em Efésios, e ele dá uma equilibrada nessa fala, e ele diz o seguinte, obedeçam seus pais em tudo no Senhor. E por que no Senhor? Para que você entenda que quando nós obedecemos aos nossos pais, dentro da palavra de Deus, há a justiça de Deus sobre a tua vida. Essa primeira parte eu quis deixar claro aos filhos que estão aqui. Nós todos somos filhos, não é? Talvez nós não estamos mais com os nossos pais aqui. Eu já não estou mais com meu pai, mas eu estou como pai. Mas nós como filhos, precisamos aprender esse tantinho que eu disse a vocês. Mas eu quero falar sobre os pais. Mas não dá para falar sobre os pais sem falar ou citar os filhos para que eles sejam como os filhos, honrando aos pais. Verso 4 desse capítulo 6 de Efésios diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Lembrando a história que o apóstolo Paulo escreve essa carta durante o Império Romano, lembrando a história dos pátrias potestas, ou potestas, né, que o pai podia tudo,
Na verdade, o apóstolo Paulo estava trazendo para nós um ensinamento sobre o que é paternidade. E aí a gente precisa entender o que é essa questão da paternidade. Volta um pouquinho na sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 3. E eu quero ensinar isso para você essa noite. A paternidade, ela é derivada de Deus. O Pai é uma personificação de Deus na terra. O Pai, ele ensina como Deus é na terra. Então nós vemos lá no capítulo 3, no verso 14, dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo em uma oração: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Capítulo 4, verso 6, um pouquinho adiante, o apóstolo Paulo continua dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Paternidade, o Deus Pai, que é Pai de todos e sobre todos, nos ensina que nós devemos ser diferentes como Pai. Nós usamos o nome Pai, que é o mesmo nome de Deus. A paternidade vem de quem? Vem de Deus, ela é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos seus filhos como Deus cuida da família dele. Os pais devem cuidar dos seus filhos como Deus cuida da família dele. Como é que Deus cuida da família dele? Ele disse isso aqui para nós. Ele está falando isso aqui em Efésios capítulo 3. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nome de Deus está, o nome de Jesus está sobre a sua família. Pai, que está aqui, estamos em poucos pais hoje, não é? Eu, Davi, João, Cacá, né? E o Toninho. Mas tem muitas mulheres que também são pais e mães hoje. Não é verdade? Nós precisamos entender que a paternidade está dentro de nós. Porque se Cristo habita em mim, se Cristo habita em você, a paternidade de Deus, ela é a essência da nossa vida. E nós precisamos entender que a paternidade ela tem que ser cuidada, derivada de Deus, para que a gente possa ensinar aos nossos filhos. E aí os pais precisam entender que a sociedade que foi deturpada depois do movimento lá da década de 70, o tal do movimento hippie, que foi questionando todas as autoridades, sejam elas investidas ou não, mas foram questionadas e passaram por revoltas, fizeram com que existisse algumas exortações negativas. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele começa falando no verso 4, e pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Os pais precisam aprender como tem que ser a criação, mas também como não tem que ser. E aí eu quero citar algumas coisas que a gente precisa entender contra os filhos. Primeira coisa que a gente precisa entender, que uma personalidade da criança, ela é delicada no começo. Se a gente tratar mal uma criança, essa criança vai crescer mal. Ela vai crescer deturpada, ela vai crescer afastada daquilo que é bom. E eu não estou falando somente de pessoas que frequentam uma igreja, mas que saibam e queiram cuidar dos seus filhos como se devem cuidar. Toda criança tem uma personalidade e uma personalidade dela própria. Eu olho isso dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos, os 3, um diferente do outro. Cada um deles tem a sua personalidade. Cada um deles tem o seu formato. E eu tenho que, de forma sábia, lidar com essa personalidade. Que não é fácil. Porque eu não sou Deus, mas eu represento Deus. Eu não sou Deus, mas eu represento Deus. E essa paternidade de Deus tem que ser passada para o filho, para que ele tenha a mesma personalidade de quem? De Deus. Porque se Cristo habita em mim e diz que eu tenho que viver por Cristo, e Cristo ser o que eu tenho que ser,
Eu tenho que passar essa personalidade. Segunda coisa que eu vejo hoje é que há excesso ou ausência de autoridade. Tem pai que é totalmente autoritário e tem pai que não está nem aí com os filhos. Tem pai que se preocupa demais e exagera no zelo. E tem pai que não se preocupa com nada e deixa o filho a Deus dará. Deixa o filho jogado ao vento. Que horrível que está hoje, se a gente não começar a ensinar e mostrar até mesmo aos nossos filhos que são pais. Porque tem pais, avós, né, que são mais pais do que os pais daqueles netos, dos filhos. Por quê? Porque talvez o pai faltou com autoridade. Talvez o pai não soube explicar. E hoje esse excesso ou ausência tem sido um provocador de ira na vida do filho. O filho hoje anda na terra de forma irresponsável, sem limites, sem disciplina, sem nada, sem regra, faz o que quer. Você tem que encontrar o equilíbrio dessa autoridade, e essa autoridade vem da parte do Pai, e ela está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Outra coisa que eu vejo, é que nós precisamos respeitar as individualidades de cada criança. Cada criança tem sua individualidade, cada criança tem o seu formato, cada criança tem o seu jeito. Na minha casa eu tenho Natan, que por exemplo, graças a Deus, não é ligado em nada à área eletrônica do planeta. Até me irrito com o Natan, porque eu preciso achar às vezes o Natan, eu não consigo achar o Natan, porque ele não está nem aí com o celular dele. Mas se a gente for partir para o filho do meio, é o contrário. Se a gente for partir para o mais novo, o novo também está começando a gostar. São individualidades de cada filho, que nós precisamos saber respeitar e saber lidar com essas situações. Saber lidar com cada posicionamento de um deles. Eu gostaria de ter uma menina. A Maria ter uma filha. A Maria. Você também, Cacá? Nossa, nem fala, né? Porque eu acho que a gente passaria de um outro tipo de individualidade, né? De um outro tipo de tratamento, não é? Eu vejo que filha se aproxima muito mais do pai, que filha se aproxima muito mais pelo carinho, pela referência, quando o pai é referência na vida da filha, não é? Então nós temos que respeitar as individualidades. Outra coisa que eu vejo é uma coisa muito ruim, que é o excesso de proteção que o pai tem para filhos. Hoje, numa pseudo história de falar o seguinte, eu tenho que proteger meu filho porque o mundo está difícil, eles colocam o filho dentro de uma redoma, e o filho não pode fazer nada. Nada. É um absurdo isso. Nós temos casos conhecidos, casos até mesmo dentro da igreja, de pais que colocam seus filhos dentro dessa redoma, e aí na hora que o filho sai para fora da redoma, já pega gripe, já pega sarampo, não sabe lidar com as coisas do mundo, está mal criado. Você conhece filho mal criado de alguém? Mal educado? Eu conheço um monte. Outra coisa que eu vejo negativo é que tem pai que faz que nem Isaac e Jacó, tem o favorito, tem o filho mais favorito. Eu gosto mais do Luquinha e menos do Rodrigo, não é? Aí hoje a psicologia explica que tem a síndrome do filho do meio. Coitado do Diego. Não, é o Rodrigo do meio, né? Então, gosto mais do Diego e gosto mais do Luquinha. Coitado do Rodrigo, que é o filho do meio. Por quê? Porque tem pai que tem favoritismo. A Bíblia tem exemplos disso. A Bíblia tem exemplos de favoritismo, não é? E isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque o pai precisa saber equilibrar
os sentimentos, as sensações, as formas, os formatos. É óbvio que às vezes no começo, quando tem um filho mais velho e um filho mais novo, o filho mais novo vai requerer um pouquinho mais de atenção, mas ele não pode ser o favorito da situação, tem que ser igual. Não é fácil trazer equidade para um relacionamento de pai e filho, quando há mais de um filho. E aí a gente tem que lembrar da paternidade de Deus. Deus te ama como Deus me ama, e somos iguais diante de Deus. Você precisa ter igualdade. Outra coisa que eu vejo, que tem muito pai que desestimula o filho. Tem muito pai que não consegue gerar no filho uma boa expectativa. Ao contrário, parece que o filho nunca agrada o pai. Nunca. Nunca. E eu acho que nós, como pais, nós temos que ser incentivadores. Eu, às vezes, tenho que me policiar, porque o meu tipo de incentivo é um pouco diferente. Não sei se é porque eu fui criado pela minha mãe, a minha mãe veio da roça, e o tipo de incentivo dela não era um incentivo muito agradável, assim. Não é aquele incentivo duro. Faça, porque você tem que fazer. Se você não fizer, você está pego na vida. E meio que eu carreguei um pouco disso, né? Então, às vezes eu acho que o filho não consegue acompanhar o que eu acho que eu tenho que acompanhar. E sem contar que hoje a nossa sociedade, por ser uma sociedade mais fútil, uma sociedade mais inútil, uma sociedade muito mais cômoda, as gerações que estão vindo são gerações que não trabalham muito. Dormem mais. As gerações de hoje dormem mais, não é? Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe trabalha todos os dias com Yakult. Sai com o carrinho, sai cedo, volta tarde. Você está lá de noite e tal, e ela está lá trabalhando e está fazendo as coisas. Eu já sou um pouco mais devagar do que ela, não é? E aí os meus filhos já são mais devagares do que eu, ou não? Não é assim? E os filhos deles serão mais devagares do que eles. Não vai terminar nunca. Porque sabe o que acontece? Hoje está tudo na mão. Agora nós, como é que devemos ser como pais? Nós devemos estimular os nossos filhos, incentivá-los, para que eles não sejam, em hipótese alguma, pessoas desestimuladas nessa terra. Porque qual é a tendência hoje dos escritórios? Que sejam em casa, não é? A tendência é essa. Por causa do trânsito, por causa da facilidade da internet. Então a tendência em breve é que os home offices sejam muito mais fáceis, esses escritórios de casa sejam muito mais práticos, né? Tirando o trabalho do Toninho, que não tem como fazer de casa, né, Toninho? Não é? Cuidar de carro, o cara tem que levar o carro lá, não é? Mas a grande parte dos trabalhos de escritórios vai ser tudo em casa. As pessoas vão trabalhar remotamente. Então eu fico imaginando que a gente precisa, de todas essas formas, estimular os nossos filhos a serem mais trabalhadores. Outra coisa que eu não vejo é que os pais não reconhecem, não têm o reconhecimento do que os filhos fazem de bom. Você precisa reconhecer. Filho, você foi bem. Filho, você foi mal. Por quê? Porque o reconhecimento, mesmo bom ou mesmo mal, traz ensinamento e conhecimento para o filho. Se o filho não foi bem, você tem que falar para ele: filho, você não foi bem. E você tem que ter essa sinceridade de saber. Só que hoje os pais não reconhecem nem o bom e nem o mal. Outra coisa que eu vejo é a falta de diálogo. Eu procuro dialogar com os três, tanto com o Natan, quanto o Davi e com o João. E eu tenho um exemplo muito claro disso. Há mais ou menos um mês atrás, nós estávamos comendo em casa. E aí a gente começou a conversar de um assunto, eu, a Patrícia, o Davi e o Natan. E a gente falou de um assunto específico. Eu falei, aí a Patrícia ficou assim: não, mas isso não é hora de falar, ainda não está no tempo e não sei o que. Aí o Davi pega e pá, solta a palavra.
não é? E eu falei, tá vendo? Nós temos que dialogar com os nossos filhos, porque hoje, mais do que nunca, o diálogo ajuda a fazer com que eles tenham as experiências boas na vida. Porque se você não dialogar com eles, eles vão experimentar o diálogo que o mundo passa, que os amigos passam, que as pessoas passam. E o melhor diálogo é o diálogo do pai com o filho, porque o diálogo do pai com o filho faz a diferença. Senta, Davi. Não é? Mas tem que dialogar. Outra coisa que nós precisamos entender é que a falta de consistência, a falta de disciplina do pai está gerando filhos irresponsáveis. Filhos sem responsabilidade nenhuma. E pais, você que está assistindo, não tenham medo de disciplinar. A disciplina é importantíssima. No mesmo verso 4 do capítulo 6, ele diz assim: mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E aí eu separei a exortação positiva, a exortação que ensina, a exortação que faz a diferença, que faz a referência do pai. Primeiro, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Pais, vocês são preocupados com a vida física e emocional dos seus filhos? Eu sou bastante preocupado com isso. Eu sou chato. Né? Eu sou chato. Eu fico no pé deles, que eu quero que eles treinem, eu quero que eles tenham, que eles saiam de casa, que eles não fiquem no videogame, eu quero que eles vivam a vida para que o seu físico seja bom, porque eu sei que o físico também é ligado ao emocional, e o emocional deles, graças a Deus eu posso agradecer a Deus que o emocional dos meus filhos são ótimos, excelentes, porque eles são rodeados de amor, eles são cuidados com amor, não é? É óbvio que vão ter situações que eles vão tomar broncas, vão ser disciplinados, mas sempre com amor, e isso é um cuidado que nós devemos ter. A palavra criar, essa palavra que está escrita aqui, criai-os, ela vem do grego chamado ektrepo, que significa nutrir, alimentar. Nós como pais, nós precisamos alimentar os nossos filhos, nutrir os nossos filhos, em todas as áreas, física e emocional. E amados, eu vou dizer uma coisa para você, eu tive uma situação na minha vida quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei sem comer. Alguém aqui já teve esse momento na vida de ficar passando fome? É horrível não ter o que comer. De você abrir uma geladeira e ter só água. E eu pedi para minha mãe, eu queria pelo menos uma bolachinha de água e sal, não tinha. E não tinha da onde buscar. Isso não tem medida. E eu acho que muitos pais de hoje fazem de tudo pelos filhos, às vezes até a mais, não é verdade? Às vezes a gente dá coisas a mais, a gente deixa de ter para nós, para dar para eles, para que eles não tenham essa falta que nós tivemos alguma vez, algum dia. Mas eu digo a você, que você precisa nutrir e alimentar, no equilíbrio, mas nutrir e alimentar o seu filho, tanto físico como emocional. As crianças, os pais precisam entender que as crianças, e quando eu falo criança, filho vai ser filho com 20 anos, 30 anos, 40 anos, estou errado, Gabi? Né? Você ainda orienta, Ângela, orienta, ainda cuida, ainda se preocupa, hein, Cacá? Não é? Nós vamos ser filhos até o dia que os nossos pais forem embora. E mesmo assim continuaremos filhos. Mas os filhos precisam, primeiro, de segurança.
Os filhos precisam se sentir seguros. No momento da dificuldade deles, eles sabem aonde eles vão buscar segurança. Com o seu pai, com a sua mãe. Outra coisa que criança precisa ter hoje, que filho precisa ter hoje, é limite. 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 Hoje não existe mais limite. Os filhos fazem o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Eu não vou aqui questionar se estava errado ou estava certo, mas essa policial que faleceu, que foi morta, lá no Paraisópolis, por que ela tinha que estar ali, até aquela hora, sabendo que a mãe estava em casa? Voltasse para a casa da mãe. Limite. Ela já estava no lugar, já tinha terminado aquele lugar. Volte para casa. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Hã? Do bairro da Saúde? Então, volte para casa. Ali na Ricardo Jafé. Por quê? Muito pai e muita mãe não dá limite para o filho. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha mãe foi meu pai, porque meu pai foi embora de casa quando eu tinha 8 anos de idade, né? Depois do período ruim, das brigas, das confusões, em que a gente ficou sem comida, sem nada, aí ele voltou a se aproximar dos filhos, que era eu e meu irmão, e aí a gente teve um outro convívio, não já mais o mesmo, mas quem cuidou de mim e do meu irmão foi minha mãe, não é? Minha mãe foi sempre rígida nessa questão, por exemplo, de horário, e até hoje, eu tenho o prazer de falar para minha mãe aonde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Se eu vou viajar, eu volto tal dia, e mesmo quando eu estou em viagem, eu ligo para ela, aqui está tudo bem, como é que está a senhora aí? Isso é ensinar limite. Minha mãe me ensinou limite. E eu lembro uma vez que meu irmão, eu lembro como se fosse hoje, ele saiu para jogar bola à tarde. E aí ele foi para um lugar onde a minha mãe nunca gostou, que era um lugar no meio lá de uns caras que não eram boas praças. Barroca. E aí foi para lá. E deu 3 horas, nada dele aparecer, 4 horas, nada dele aparecer, 5 horas, minha mãe já desesperada, eu era mais novinho, ela me pegou pela mão, e foi aonde? Na Barroca. E quem estava jogando bola lá? Meu irmão. Ele estava fazendo alguma coisa de errado? Não, estava jogando bola apenas. Mas faltou limite para ele. Limite do local e limite do horário que ela tinha falado. Amados, meu irmão apanhou. Mas apanhou bonito, que eu fiquei até com dó. E ele lembra dessa surra até hoje. Pergunta se ele voltou na Barroca. Nunca mais. Hoje a gente tem medo de chegar e dar esses limites. Não temos que ter medo. Ó, você não vai. Por que eu não vou? Não vai porque eu sou teu pai. Ponto. Sou teu pai. Eu sei o que é melhor para você. Se você não está conseguindo compreender, você vai me obedecer. Limites. Outra coisa que a gente precisa fazer é amar. Amar mesmo os nossos filhos. Encorajá-los. Mostrarmos isso. Os pais precisam treinar os filhos através da disciplina. A Bíblia fala sobre uma disciplina que é uma palavra chamada paideia. E a paideia no grego quer dizer treinamento por disciplina. A gente tem que treinar os nossos filhos, usando recompensa, e muitas vezes a gente tem que usar o castigo. Abra comigo em Provérbios. Vamos ler capítulo 13.
verso 24. Olha o que o sábio diz. 13:24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Qual é o medo de disciplinar? Nenhum. A vara muitas vezes é necessária, a correção, o castigo muitas vezes é necessário. Tem que ter. Provérbios capítulo 22. Está vendo como é que é ter a referência do pai, a identidade do pai? E isso aqui é Bíblia, pessoal. Deus nos ensina dessa forma. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Olha só, Deus ensinando. O menino pode ser bobinho, João Pedro. Nós não podemos ter o receio de dar a correção, e às vezes a vara é necessária. Por quê? Olha o que a Bíblia diz: o menino, na sua estultícia, na sua intrepidez, no seu ímpeto, nas suas vontades, nos seus desejos incontidos, nas coisas que ele quer antecipar na vida que não precisa antecipar, não é? Eu me lembro de uma situação em que eu estava afastado, eu fiquei afastado 1 ano e meio da igreja. E aí eu meio que descabecei, porque não conhecia nada fora da igreja, comecei a sair. Comecei a beber, comecei a sair com mulher. E aí aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe me chamou na sala. Minha mãe nunca foi de dar assim, conselhos, conversar, pegar a Bíblia e tal. Mas ela veio com a vara. E ela, da forma dela, chegou para mim e disse: se você pegar a AIDS, eu não vou cuidar de você. Eu vou te jogar no fundo de um hospital, você vai ficar lá, sozinho. Aquilo foi pior do que eu tomasse um tapa. Falei, eu vou ficar sem ninguém? Será que eu tenho que continuar no erro? Continuar fazendo coisa errada? Naquele momento eu já comecei a parar tudo aquilo que eu estava fazendo. Voltei para a igreja e Deus deu graça. Às vezes a gente tem que ser duro, falar as realidades. Eu falo, tanto para o Natan, para o Davi, ainda não para o João, porque eu não preciso antecipar com ele assuntos que não são necessários antecipar. Mas eu falo para eles tomarem cuidado. Com tudo. Eu falo, por exemplo, para o João, algumas coisas, eu falo: João, você não pode andar com ninguém que você não conheça. Se alguém te chamar, grite. Se alguém te chamar, corra. Eu tenho que saber corrigir, eu tenho que saber ensinar, eu tenho que saber falar. Aí Provérbios fala em 23, 13 e 14, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do quê? Livrarás a sua alma do quê? Por que ter medo de então dar a varada? A varada livra o seu filho do inferno. Pai, mãe e filhos que estão aqui, filhos, obedeçam aos seus pais. Mas pai e mãe, não tenham medo de corrigir. Não tenha. Não tenham medo de disciplinar. Porque só quem disciplina faz discípulo. Ouça bem essa frase, eu quero que você guarde. Só disciplina. Só quem faz discípulo que disciplina. Ou ao contrário.
Só quem disciplina faz discípulo. Não tem jeito. E eu quero que os nossos filhos sejam discípulos de Cristo. Agora, quem disciplina precisa ter algo. O pai precisa ter uma coisinha, chamado domínio próprio, para saber o seu limite também, para que a vara não come solta e seja errado. Os pais precisam encorajar os seus filhos através da palavra admoestação. Lá em Efésios 6 ele diz nesse versículo, já falamos sobre a doutrina, que é a disciplina da palavra, mas também vamos falar sobre a admoestação do Senhor. E essa palavra admoestação, ela vem de noutesia, que quer dizer educação verbal, educar por meio da palavra. Nós temos que educar por meio da palavra, e ela é falada, não tem jeito. Porque por mais que a gente às vezes pegue a Bíblia e fale alguma coisa, você tem que falar. Ela tem que ser ensinada mesmo, ela tem que ser dita mesmo, ela tem que passar aos filhos as coisas boas que a Bíblia ensina. Por quê, amados? Porque a sociedade se corrompeu. Qual é o meu medo dos meus filhos? Sabe o que eu quero mais para o Natan e para o Davi e para o João? É que eles se relacionem com uma menina da igreja, por exemplo. Já falei para eles, menina de fora da igreja, sem condição. Se vocês quiserem alguma coisa até 18 anos, dentro da igreja. Depois dos 18 eu não posso fazer mais nada, né, Cacá? Já ensinei o que tinha que ensinar. Mas até lá, aqui aqui comigo. Ah, não quero. Não quer? Não vai ter. Não quer? Vai apanhar. Não quer? É vara. É vara. Por quê? Porque precisa aprender pela palavra, que há autoridade na nossa vida como pai e mãe. Hoje aconteceu Natan foi ver um amigo dele jogar, e ele mandou um recado para a mãe. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, filhos, principalmente filhos. Por isso que é importante falar. Às vezes o que está escrito não é o que você quer falar. E aí a coisa pode vir invertida. O Natan mandou, escreveu lá, como ele não é muito bom de escrever, porque ele não gosta de se comunicar. Filho às vezes não gosta de se comunicar com o pai, não é? Mandou, e aí a Patrícia não gostou do que ele mandou. E a Patrícia falou para mim. Natan falou uma coisa que eu não gostei. Primeira coisa que o Natan entrou na sala, Diego estava comigo, né, Natan? Diego. Primeira coisa, eu falei assim para ele: o que você falou para sua mãe? Não, pai, porque não sei o quê, não sei. Eu falei, olha só, não importa. Vai pedir desculpa para sua mãe. Vá pedir desculpa para sua mãe. Não, eu te entendo, filho, mas vai pedir desculpa para sua mãe. Por quê? Por que eu entendo? Porque eu sei que às vezes a gente escreve coisas que não vai ser a reflexão daquilo que a gente quer passar. E nós pais também precisamos fazer e saber que nós temos que fazer desse jeito. Nós temos que admoestar na palavra do Senhor, falar a palavra do Senhor, falar para os nossos filhos: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Filho, obedeça. Filho, me honra. Porque sabe o que está acontecendo hoje? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, só em último caso, que eu vou mandar a minha mãe para uma casa de repouso. Eu acho o cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. O filho que foi criado por um pai e por uma mãe. Porque o pai e a mãe dão um pouquinho de trabalho, mandam para uma casa de repouso. Eu estou falando que existem os casos que aí já não tem mais condição, a pessoa perdeu total consciência, já não existe mais aquela pessoa ali, ela talvez esteja num plano que não é mais o mesmo, ela esteja num vegetal ou alguma coisa assim. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando daquelas pessoas que têm seus pais e suas mães numa consciência plena, e os filhos simplesmente pegam lá, pagam
para não ter mais o que cuidar. Pagam para ter uma pseudo-paz, que não é uma paz. Isso leva ao inferno, na minha opinião. Eu não tenho medo de falar isso. E eu vou cuidar da minha mãe até o fim. Não importa quanto isso me custe. Eu vou cuidar da minha mãe até o fim. E eu queria que meus filhos cuidassem da mãe deles até o fim. Isso é demonstrar, isso é falar. Isso é ensinar para os filhos. Ah, meu pai não é muito bom. Minha mãe não é muito boa. Ah, é? Honra teu pai e tua mãe, que os teus dias serão prolongados, diz a Bíblia. Primeiro mandamento com promessa. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. A expressão do Senhor que o apóstolo Paulo fala, revela que os responsáveis pela educação dos filhos não é a escola. Porque muitos pais hoje querem retirar a sua responsabilidade e jogar na escola. A gente teve muito problema disso, eu e a Patrícia, por exemplo, lá no Imirim, que os pais chegavam lá na igreja e pá, jogavam os filhos, e os filhos eram mal educados, mal criados. Aí se a gente chegasse lá para corrigir, ficavam bravos ainda com a gente. E nós que tínhamos que criar, cuidar, a igreja também não tem a obrigação de criar os filhos, de educar os filhos. Quem educa, quem cria, são os pais. É o pai e a mãe, mas o pai principalmente precisa entender que ele é a referência de Deus na terra para o seu filho. A paternidade do pai vem através do pai. E esse papinho de jogar para a escola, para a igreja, para vovó, tio, tia, parente, está errado. Está errado. Uma vez ou outra tá junto é diferente, né? Vô e vó tem que estar lá mesmo, para babar, para fazer as coisas. Mas quem educa é pai e mãe. Numa sociedade que nós vivemos hoje, que separação é fútil, é coisa normal. Numa sociedade hoje que os pais não estão nem aí, deixam os seus filhos na creche de manhãzinha e vai pegar no final do dia, e quando chega no final do dia ainda não dá atenção, porque vai fazer outra coisa. Nós, como cristãos, precisamos entender que o cristianismo muda a minha vida, muda a sua vida, e muda o relacionamento da nossa casa. Quem educa filho e é cristão é você, não é a igreja. A igreja colabora a lermos a palavra de Deus juntos e vivermos em comunhão. Se nós aprendermos isso, eu quero entender que os pais, eles não se preocupam com que os filhos se submetem, mas os pais se preocupam, de verdade, que os filhos conheçam a Deus e andem pelo caminho que é Jesus. Deuteronômio capítulo 6, lá atrás, no Velho Testamento, um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés. Versos 4 em diante diz assim: Ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, para que eles possam viver a palavra do Senhor. Amados, eu quero declarar que nós seremos melhores pais, que nós seremos pais que são referência, pais que são diferença,
mas principalmente os meninos que estão aqui e as meninas, filhos que entendam o papel do pai na vida de vocês, o papel da mãe na vida de vocês. Eu dou uma sorte terrível, porque, por exemplo, o Natan e o Davi, como o Natan diz, tem 4 pais. Mas tem gente que não tem sorte, não tem pai. Às vezes Deus coloca alguns pais para que cuidem de filhos que são órfãos. Vamos cuidar dos órfãos, talvez, que tenhamos necessidade de cuidar, porque isso é a verdadeira religião, como diz a Bíblia. Talvez estejamos aqui hoje e alguns pais até aqui não foram tão pais como deveriam ser, como Deus quer que sejam. Talvez tenham filhos aqui hoje que não foram filhos como a Bíblia ensina. Mas eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração junto com vocês. E nós pedimos a Deus que Deus nos ensine a sermos um pai melhor, a sermos filhos melhores. Feche teus olhos. E vamos falar com Deus agora. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite estarmos aqui. Te agradecemos, Paizinho, porque o Senhor nos deu a graça de termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, a Tua admoestação aqui. Há filhos aqui, Senhor, que têm seus pais, que têm apenas sua mãe, que têm apenas o seu pai. Há filhos aqui, Senhor, que passaram por situações difíceis, mas hoje eu peço a Ti, Senhor, dê graça e sabedoria para que eles possam amar, mas principalmente perdoar. Há pais aqui, Senhor, que tenham a oportunidade de fazer uma nova história, de ensinar seus filhos através da Sua palavra, como nos ensinou hoje. Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o perdão sobre nós, e a sabedoria no falar, no agir, no disciplinar, e de mostrar a Tua verdade. Leva-nos adiante, Senhor, que nós possamos amar, respeitar e honrar, conforme a Tua palavra nos ensina. Pai amado, peço a Ti, Senhor, nessa noite, dê-nos graça, dê-nos graça. Perdoa-me, Pai, se ainda sou um pai falho, porque eu quero mostrar a Tua referência na minha vida, a Tua paternidade, Senhor, seja estabelecida através de mim na vida dos meus filhos, que eu mostre diferença, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os dê graça, e que vocês vivam a palavra do Senhor todos os dias, amém?